O hinduísmo é a principal religião na Índia e uma das principais religiões na atualidade, sendo praticada por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. O termo hinduísmo foi criado na Europa para nomear diversas práticas religiosas que existem na Índia e que têm algumas características em comum. Muitos indianos utilizam o termo Sanatana Dharma para nomear o hinduísmo. Esse termo significa algo próximo de Dharma eterno ou ordem eterna. Apesar de ser uma religião milenar, o termo hinduísmo é relativamente novo. Gregos e persas chamavam os habitantes da região da atual Índia de hindus, termo relacionado ao nome do rio Indo. No século XVI, parte dos indianos passou a usar o termo hindu como forma de diferenciação em relação aos turcos, povo muçulmano que passou a dominar regiões do subcontinente indiano. Foi no século XIX que o termo hinduísmo se popularizou, principalmente após a obra de Monier e Williams, chamado hinduísmo, que teve alta vendagem na Europa e nos Estados Unidos. Alguns teólogos definem o hinduísmo como uma religião politeísta, por serem cultuados nela centenas de deuses. Outros defendem que ela é monoteísta, uma vez que todos os deuses podem ser considerados uma manifestação de Brahma, a principal divindade. O hinduísmo influencia diretamente na forma de pensar, de se relacionar, de se alimentar, entre diversos outros aspectos da vida cotidiana do praticante. Mais do que uma religião, o hinduísmo é uma forma de vida. Uma das suas principais crenças é a reencarnação, sempre relacionada com o karma do indivíduo. Os principais deuses. Brahma. Brahma é o deus supremo do hinduísmo, criador do universo. A religião hindu também lhe é atribuída a criação dos demais deuses e também do conhecimento. No hinduísmo, é a principal entidade da Trimurti, trindade composta por Brahma, Vishnu e Shiva. Ele representa o equilíbrio entre a força da sustentação do universo, Vishnu, e ao poder da destruição, Shiva. Também é responsável pela capacidade humana de perceber e compreender a sua própria existência. Vishnu, ele é o restaurador do universo, responsável por equilibrar as forças do mal e trazer ordem ao caos. É a segunda figura da Trimurti e a principal entidade do Vishnuísmo, principal corrente do hinduísmo, e tem o maior número de adeptos. Para os seguidores de Vishnu, é considerado o Deus Supremo, chamado de Mahavishnu. Shiva é o Deus da destruição e da transformação, responsável pela prática da yoga. A yoga seria responsável pela transformação física, mental e espiritual. Shiva é a terceira figura da Trimurti, possuindo uma corrente própria do hinduísmo, o Shivaísmo. É a segunda corrente mais popular, atrás do Brahmanismo. Um dos principais símbolos de Shiva é o tridente, chamado Trishula, que representa as 3 gunas, que são os princípios que regem o universo. O Tamas, que é a inércia, a resistência e a firmeza. O Rajas, que é o movimento, ação e força. O Sattva, que é o equilíbrio, a pureza e a tranquilidade. Krishna é o deus hindu do amor, o deus guerreiro que lutou na terra ao lado do povo contra guerreiros demoníacos. É o deus muito cultivado no Ocidente através do movimento Hare Krishna, criado em 1966 por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ganesha é o deus hindu da abundância, da fortuna, do intelecto e da sabedoria. Filho de Parvati e Shiva, Ganesha é uma das principais divindades do hinduísmo, possuindo muitos devotos. É representado como um deus com um corpo humano e a cabeça de elefante com apenas uma presa. A presa única de Ganesha simboliza a superação dos obstáculos. Textos sagrados. Os textos sagrados do hinduísmo são amplamente diversos, abrangendo ensinamentos espirituais, filosóficos, rituais e mitológicos. Eles são, tradicionalmente, classificados em 2 categorias principais. Shruti, que é o ouvido, que são os textos considerados revelações divinas, transmitindo oralmente aos sábios. Smriti, que é o lembrado, que são os textos compostos por humanos para explicar e interpretar as revelações. O hinduísmo é uma religião rica em simbolismos e seus diversos símbolos carregam significados espirituais profundos, representando aspectos da divindade, do universo e das práticas devocionais. Os principais símbolos do hinduísmo e seus significados são
O som sagrado é um dos símbolos mais reconhecidos do hinduísmo. Ele representa o som primordial do universo e a vibração divina. É considerado a essência de todos os mantras e as manifestações sonoras de Brahma, a realidade suprema. Os três componentes do som, A, U e M, simbolizam os três estados da consciência: vigília, sonho e sono profundo. Lótus é uma flor que cresce em ambientes lamacentos sem perder sua beleza. Seu significado é o da pureza, iluminação espiritual e transcendência. Representa o crescimento espiritual com a alma emergindo da ignorância para alcançar a iluminação. É associada a várias divindades, como a Lakshmi, deusa da prosperidade, que frequentemente é representada sentada em um lótus. O tridente, ou Trishula, é representado com 3 pontas, frequentemente associado ao deus Shiva. Ele representa 3 aspectos fundamentais da existência: criação, preservação e destruição. Simboliza o equilíbrio necessário para manter a harmonia do universo. As 3 pontas também significam controle sobre o corpo, mente e intelecto. É um símbolo de poder espiritual e aparece em imagens e templos dedicados a Shiva. A primeira crença importante do hinduísmo é a reencarnação, chamada de Samsara. Para os hindus, os pensamentos, ações e falas do indivíduo estão diretamente relacionadas à sua reencarnação. Esse sistema, ações, pensamentos, reencarnação, é conhecido como karma. A predestinação é outra crença do hinduísmo. De acordo com ela, o futuro da pessoa já está definido desde o seu nascimento. Essa crença está diretamente relacionada aos casamentos arranjados, à leitura das mãos, quiromancia e a importância dada aos mapas astrais, práticas presentes no hinduísmo. Além disso, a devoção no hinduísmo é expressa por meios de práticas e rituais variados, como pujas. São rituais de adoração que incluem oferendas de flores, alimentos, incensos e velas, realizados em templos ou em casa. Templos são espaços de profunda conexão espiritual onde os fiéis oram, tocam sinos, entoam mantras e realizam preces comunitárias. Yoga e meditação, práticas que alinham corpo, mente e espírito, ajudando no autoconhecimento e na elevação espiritual. Os 3 principais festivais são Diwali, Festival das Luzes, que celebra a vitória do bem sobre o mal; Holi, Festival das Cores, que simboliza a alegria, renovação e o triunfo do amor divino; Navaratri, celebração de 9 noites em homenagem às deusas, destacando a força feminina. Por que a vaca é considerada sagrada? No hinduísmo, considera-se a vaca o veículo de Shiva, um dos deuses mais populares do país. Shiva é responsável pela renovação e a vaca é associada a ele na tarefa de controlar seus impulsos. Seus adeptos acreditam que o bicho encarna valores como o altruísmo e a não violência. Afinal, a vaca dá muito de si, como o leite e o couro. A vaca é vista como um símbolo de vida, fertilidade e nutrição. Ela fornece sem tirar a vida, refletindo o princípio da não violência. O rio Ganges é um rio sagrado para os hindus, que acreditam que a deusa Gangá está presente em suas águas. O rio é considerado uma divindade líquida e materna, e banhar-se nele é uma forma de purificar os pecados e preparar-se para a salvação. As águas do Ganges também são usadas em rituais religiosos. Os rituais. Puja. O puja ele é um ritual de adoração que, além dos hindus, é celebrado também pelos budistas e pelos jainistas, para oferecer a devoção e também realizar pedidos para uma ou mais divindades. O ato de tocar os sinos ao entrar em um templo ou durante rituais é uma prática muito comum no hinduísmo. Acredita-se que o som dos sinos purifica o ambiente, afastando energias negativas e criando uma atmosfera auspiciosa para a adoração. O som agudo e prolongado ajuda a limpar o espaço e a mente, promovendo um estado de atenção e foco no divino. Entoar mantras. No hinduísmo, acredita-se que o som tem poder vibracional, capaz de transformar energias. A entoação de mantras cria uma ressonância que afeta não apenas o praticante, mas também o ambiente ao redor. O som das palavras, o ritmo e a repetição ajudam na elevação espiritual, na concentração e também na paz interior. As lamparinas de Diwali.
Na comemoração do Diwali, hindus, sikhs e jainistas acendem lamparinas a óleo em suas casas e locais de cultos para dar as boas-vindas ao feriado religioso. As luzes simbolizam a vitória espiritual da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal e do conhecimento sobre a ignorância. Meditação e o autoconhecimento. A prática da meditação no hinduísmo, ela está profundamente entrelaçada com a busca do autoconhecimento, sendo considerada uma das principais ferramentas para a elevação espiritual e a realização da verdadeira essência do eu. O conceito do autoconhecimento é central na filosofia hindu e envolve o reconhecimento de que a alma individual, o Atman, é a parte do princípio cósmico, o Brahma. Uma das principais contribuições era a não-violência, a Ahimsa, segundo Mahatma Gandhi. Ele acreditava que a não-violência era a única maneira de combater a injustiça e de transformar a sociedade. Outra contribuição é a espiritualidade como forma de autoconhecimento e conexão com o universo. No hinduísmo, a espiritualidade é um caminho profundo de autoconhecimento e conexão com o universo, que busca revelar a verdadeira natureza do ser humano e seu papel no cosmos. As filosofias e conceitos fundamentais. Karma, o princípio de causa e efeito, onde ações positivas ou negativas influenciam o futuro. Cada ação tomada por um ser vivo tem efeito em sua vida, seja no futuro próximo ou na próxima vida. Karma são deveres e responsabilidades éticos de cada indivíduo, dependendo de sua idade, ocupação e estágio de vida. No hinduísmo, acredita-se que o universo funciona sobre um princípio de ordem e harmonia. O Dharma é o conjunto de leis e deveres que mantém essa ordem. Reencarnação. Sansara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Segundo o hinduísmo, os seres humanos morrem e renascem várias vezes. Ao longo de muitas vidas, eles têm a oportunidade de evoluir até chegar a um estágio em que se unem a Brahman, a realidade suprema. Moksha, o objetivo final, que é a libertação do ciclo de Sansara e a união com o divino. Moksha quer dizer liberação, liberdade ou libertação, considerado o objetivo final do yoga, é o último dos esforços. Em conclusão, o hinduísmo é a principal religião na Índia e uma das principais religiões na atualidade, sendo praticada por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Apesar disso, a religião é muito pouco praticada no Brasil, sendo encontrada apenas em pequenas cidades do país. Os municípios brasileiros que possuem o maior percentual de hindus são em Nazário, Goiás, com 0,48% da população praticante da religião. Caso 1. A mãe de santo, Lúcia Oliveira, líder de um terreiro de candomblé em João Pessoa, sofreu intolerância religiosa por parte de um motorista de aplicativo. O motorista, ao saber que o endereço era um terreno, enviou mensagens ofensivas, cancelou a corrida e declarou abertamente sua discriminação. Após o episódio, Lúcia registrou um boletim de ocorrência e expôs a situação nas redes sociais. Caso 2. Ataque ao terreiro em Vitória da Conquista, Bahia. Em 24 de janeiro de 2022, um pai de santo liderava uma celebração em um terreiro de candomblé em Vitória da Conquista, no estado da Bahia, quando foi interrompido por um homem que se declarou evangélico. O agressor estacionou um carro de som na frente do terreiro e, em altíssimo volume, começou a reproduzir frases como "Jesus salva", com o objetivo de atrapalhar a cerimônia. O líder religioso, indignado com o ato, registrou um boletim de ocorrência e apresentou a denúncia à Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo do Ministério Público da Bahia. Com isso, a cerimônia foi interrompida, onde desrespeitou o espaço e a prática religiosa dos candomblecistas. O caso evidencia a intolerância religiosa que afeta diretamente comunidades de matriz africana no Brasil, reforçando o preconceito histórico. Esse episódio reflete a importância de medidas para assegurar a liberdade religiosa e combater ações que visem suprimir ou desrespeitar as práticas de fé no país. Primeiramente, o fortalecimento das leis e aplicação rigorosa, promovendo a aplicação efetiva da Lei 7.716 de 89, que tipifica crimes de discriminação religiosa,
criando políticas que incentivem denúncias, oferecendo proteção às vítimas e testemunhas. Também a valorização e proteção das religiões de matriz africana, reconhecendo terreiros como patrimônio cultural, garantindo apoio financeiro e logístico para sua manutenção, assim como a realização de eventos que celebrem a cultura afro-brasileira em espaços públicos, promovendo visibilidade positiva. Além disso, pode-se adotar a educação e a sensibilização, onde serão implantados programas educativos nas escolas sobre diversidade religiosa e a importância do respeito mútuo. Além disso, a realização de campanhas publicitárias como Respeite Minha Fé, para conscientizar a sociedade sobre a liberdade religiosa. Também pode-se citar o diálogo interreligioso, onde haverá a criação de espaços de diálogo entre diferentes religiões, fortalecendo o respeito e a compreensão mútua, além de incentivo a lideranças religiosas a promoverem mensagens contra o preconceito e também a discriminação.